bem-vindos ao nosso Apoia-se. Aqui você tem a oportunidade de não apenas acompanhar o nosso trabalho, mas fazer parte efetiva dele a partir do seu apoio e também recebendo as recompensas que preparamos para vocês. Aqui embaixo você vai encontrar todos os níveis de recompensas que o nosso Apoia-se está gerando. Nós temos muitos projetos para expandir o Parábolas para outras direções e para isso nós devemos abrir a oportunidade para que você que está me assistindo nesse momento possa fazer parte disso a partir do nosso Apoia-se. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Nos vemos nas recompensas. Tchau! Aí, para fechar, então, nossa conversa, o panda acaba sendo uma metáfora às mudanças que o adolescente sofre, né? As mudanças físicas e emocionais. Ao mesmo tempo que o adolescente não é mais uma criança, ele também não é um adulto. Então, ele fica num meio termo, né? Ele fica num meio termo, né? No meio caminho. Então, assim, é complicado. O panda acaba sendo exatamente essa metáfora de repente, ele não se reconhecer mais, porque está acostumado a ser uma criança, de repente, os hormônios começam a aparecer, as preocupações vão mudando, ao mesmo tempo ainda não tenho a responsabilidade de um adulto, eu estou no meio do caminho, e o que eu sou, né? Então, a identidade vai pegar muito nessa fase, né? Então, o panda acaba sendo essa face, né, que todo mundo passa durante um certo período da vida, que é olhar para você mesmo e não gostar do que você está vendo, né? Isso é muito quando ela se transforma pela primeira vez, ela vai olhar e vai olhar pro pelo, vai cheirar e vai sentir, né? A própria diretora fala, não, ela cheira muito mal e tal, né? A gente pensou nela como alguém muito fedida e tal, né? Que não suporta o próprio cheiro e tal. Então, assim, isso é uma metáfora tremenda. Para mim, assim, muito mais do que a gente ficar na questão espiritual da coisa, é a gente analisar isso como uma metáfora da vida cotidiana que todo mundo vai passar, né? Porque a mudança para adolescência tem toda a questão hormonal, né? Que aflora e a partir aí dos 11 até os 11, 12, 13 anos, onde o corpo está mudando, principalmente a mulher, né? Principalmente a menina, ela muda muito. A questão do cheiro, né? O adolescente, por conta de toda essa mudança hormonal, os adolescentes acabam começando a ter cheiro ruim, né? Já viram? Assim, você já foi adolescente, né? Quando a gente entra na adolescência, tem uns aqui que ainda são adolescentes, né? Quando a gente entra na adolescência, se não usava desodorante, tem que começar a usar, porque o cheiro começa a ficar insuportável. Eu dou aula para adolescente há 17 anos, gente. Entrar numa sala de aula com adolescentes de 12, 13 anos que acabaram de voltar da educação física é pedir para morrer, sabe? E eu dou aula no sistema público. O sistema público não tem ar-condicionado dentro das nossas salas de aula. De vez em quando tem um ventilador que geralmente eles quebram e que aí geralmente eles não funcionam e aí você entra pedindo para sair correndo, porque você vai estar dentro de uma sala com 35, 40 alunos que vão estar voltando da adolescência, né? Vão estar voltando da educação física, todos suados, aquele cheiro terrível, né? Então, pensem nisso. Então, essa coisa do panda, ele está fazendo essa metáfora da mudança, né? Você saiu dali, você era criança até outro dia, mas de repente você entrou na adolescência, o teu corpo mudou, o teu cheiro mudou, a tua forma de ver o mundo mudou, a tua cabeça está totalmente em dúvida com tudo, porque vai ter coisas que você vai fazer que os teus pais vão olhar para você. Você não é mais criança? Para de fazer isso porque você não é mais criança. Mas aí vai ter coisas que você também vai querer fazer. Posso fazer o que eu quiser? Não, você não pode fazer o que você quiser. Não pode, porque você ainda é criança para fazer isso, sabe? Né? Todos nós provavelmente já vivenciamos isso na adolescência. Então, essa coisa da metáfora do panda é muito para trazer isso, né? Essas mudanças que ocorrem nos nossos corpos, na maneira de viver, na maneira de ver o mundo a partir a partir do momento que você entra na adolescência. E isso é muito legal do filme. Essa parte do filme é legal, porque se você parar para ver essa metáfora, você vai entender por que eles querem que ela vire o panda. Para você entender como é a mudança, né, saindo lá da sua infância para a adolescência e como isso nem sempre é fácil para o adolescente, né? Então, até o próprio Estado brasileiro reconhece essa transição, né? Porque o adolescente é convidado a votar, por exemplo, porque assim, você não é mais criança, você já tem uma certa responsabilidade, mas você não é obrigado, porque a gente entende que você ainda não é um adulto. Então, assim, você pode treinar.
Você pode usar um voto Sim. na sua vida como treino, porque você só vai votar depois de 2 anos, aí sim você já vai ser obrigado a votar, né? Então, assim, os adolescentes de 16 anos, se você conhece, incentive que eles façam o título de eleitor para começar. Quanto antes você começa a exercer o direito de cidadania, você vai escolher melhor os candidatos no futuro, né? E a gente está precisando desesperadamente escolher bem os nossos representantes em todas as esferas aí, né? Porque a gente precisa de bons representantes aí nas esferas de poder. Então, assim, convide, e é interessante isso, o Brasil é um dos únicos países que permitem, né, que os adolescentes votem, e eu acho interessante fazer essa ponte. Conhece alguém que está com 16 anos, é meio largado geralmente, né? Então, assim, incentive. O processo todo agora ele é eletrônico, você não precisa nem ir até o local, você faz tudo pela internet, então você consegue essa realidade. Um outro ponto que aparece bastante nisso é o paradoxo entre a tradição, que a May não viveu, né, que ela tem que manter junto com a família ali do templo, ao mesmo tempo ela está num mundo plural, onde ela está descobrindo uma série de coisas. Por exemplo, tem o Fort Town, né, que é a boy band ali e tal. A boy band que ela é apaixonada. Qual adolescente não teve a sua boy band, gente? É interessante que eu tava... Qual adolescente não curtiu uma boy band? Principalmente meninas, né? Meninas, qual na sua adolescência, qual foi a sua boy band favorita, né? E isso acontece, a gente sabe. Esse paradoxo é algo que fica muito claro, principalmente no começo do filme, onde ela vai e faz, mas ela não entende muito bem porque está fazendo. Tudo que ela quer é fazer a mãe ficar orgulhosa dela. Então, para finalizar, então, o desafio da nossa geração, uma geração que está há mais tempo na Terra, né? Não gosto de usar a palavra velha, então tem que tentar mais ficar experiente. Então a gente precisa compreender isso, né? A gente tem que enxergar os adolescentes não pela nossa ótica, porque a mesma coisa quando a gente fala sobre olhar outras religiões pelo óculos do cristianismo, né? Vai estar tudo errado. Se você olhar o comportamento do adolescente pela sua ótica de quem já caminhou há mais tempo na Terra, você vai enxergar só o problema. Por quê? Porque você já fez aquelas mesmas besteiras lá atrás e você já superou porque você amadureceu. Ele ainda não. Então, assim, é injusto você colocar todo o peso do mundo nas costas dele, porque ele não tem a sua experiência, né? Então, em vez de você detonar com ele, por que não caminhar junto? Ajudar a compreender a realidade. Essas mudanças todas que estão acontecendo não é fácil. É um turbilhão hormonal, o corpo está em erupção, assim, né? De todas as formas possíveis. Então, assim, muitas vezes, ao invés da gente... E eu vejo muito líder falando que eu não quero saber mais adolescente, é muito complicado trabalhar com eles na igreja e tudo mais, né? Então, porém, é uma geração conectada, que tem um potencial tremendo de se comunicar com pessoas que a gente não tem a menor condição de comunicar. Então, a gente precisa tentar observar quais são as partes positivas de tudo isso para evidenciar essa parte positiva e não ficar enfatizando apenas o lado ruim das coisas. Sim. Porque o desafio é grande para eles, né? As coisas estão acontecendo, muitos não estão entendendo, muitos não têm abertura com os pais para conversar. E aí precisa, assim, ter equilíbrio também, né? Ajudá-los, claro, mas também chamá-los à responsabilidade, porque é nessa fase que a gente começa a treiná-los para a vida adulta, é nessa fase que a gente precisa mostrar para eles que existe responsabilidade, por mais que a cabeça deles ainda seja uma cabeça meio criança, meio adolescente, meio criança, meio adulta, eles precisam também tomar algumas rédeas aí e aprender certas coisas. Então, é uma fase onde os pais precisam ter uma interação muito boa com os seus filhos. É uma fase que precisa de um acompanhamento muito bom, mas não precisa de gente passando a mão na cabeça, não, Sim. Tá? A gente não pode passar a mão na cabeça, a gente tem que chamá-los à responsabilidade, mas, claro, entender que eles ainda não são adultos e que eles precisam de supervisão. Tratá-los como com a idade que eles têm. Não tratá-los como um bebezinho do papai e da mamãe lá, né? Ai, tadinho do meu filhinho, tadinho da minha filhinha, nessa coisa, não. Colocar responsabilidade, conversar assim num nível, né, diferente do que você conversava quando era menor, ao mesmo tempo compreender o processo que você já passou, mas que muita gente esquece, né? Então, tipo, poxa vida, né? Você também passou por isso. Então, o mundo era diferente, mas o que acontece é o mesmo para todo mundo, em toda geração.
né? Então, acho que vale a pena aí a reflexão a respeito disso. Alguns que estão nos acompanhando ainda estão passando por essa fase, ainda são adolescentes, né? E se precisar conversar com a gente está por aqui, ó, o tio Edu e a tia Meire estão por aqui para conversar com vocês. E é isso, a Fiamma está trazendo... Mas eu vou dizer que eu sou durona, hein? Porque é. Afinal eu sou professora e diretora. Como diretora eu sou um ser duro, muito enérgica e muito dura. A Fiamma está comentando aqui que o número de adolescentes com título de eleitor é o menor já registrado nesse semestre. É uma pena. Eu acho que é importante, né? Se você tem a possibilidade de fazer isso, eu acho que deve fazê-lo, né? Se inscrever para começar, digamos que esse é um estágio, né? Esse é o seu estágio, né? Para você aprender que na próxima você vai ser obrigado, participe do processo. É muito bom você poder ter a oportunidade de votar numa democracia, então faça aí o uso, né, do seu direito, avise os seus irmãos, amigos, primos aí que estão na idade. Eles têm até maio, né? Vai até maio, um mês aí para cadastro e tudo mais de novo, para votar nessa eleição de 2022. Então faça isso, participe desse processo, muito importante, a participação de todos. A Fiamma colocar mais algo interessante nessa fase, tem duas situações: os pais às vezes não sabem como conversar e os filhos não sabem escutar. A questão aqui aí entra o grande embate entre gerações, né? O conflito entre gerações, que sempre aconteceu, desde os nossos tataravós, já tem problema de uma geração entender a geração, não digo que é problema, né? Mas a dificuldade é entender o mundo do outro, porque não é mais o seu, né? E esse é o grande desafio. Tentar se colocar, achar um equilíbrio, tentar entender o outro, o filho entender que o pai viveu numa outra realidade, e está tentando, né, com o máximo esforço possível, se adaptar nessa nova realidade, né, os pais entenderem também que os filhos estão numa outra realidade, eles vão ter uma identidade própria, e muitas vezes eles não vão fazer as mesmas escolhas que os pais fizeram, e isso não tem problema, né, desde que orientado, desde que seja algo... Né, a gente às vezes tenta reproduzir a nossa personalidade nos nossos filhos, e não vai funcionar, porque né, da mesma forma como o filho de crente não é crentinho, né, ele precisa ter as próprias experiências com Deus, não adianta se ancorar nas experiências dos pais. Isso eu vejo muito com os filhos de pastores, né? Automaticamente eles já são imputados a uma responsabilidade de cristãos maduros, quando ainda são adolescentes, quando têm os mesmos problemas que a gente está abordando aqui, mas a própria comunidade, a própria igreja olha, não, é filho de pastor, então ele está em outro patamar. Não, e ele tem a obrigação disso. Exato. Não, ele é um adolescente normal, como qualquer outro. Ele também vai precisar aprender de quem é Jesus, ele também vai precisar ter as experiências dele para ter a vida dele com Deus. Não é porque ele é filho de pastor, não é porque ele é crente, filho de crente, e aí ele, né? Que é o que acontece com a Meimei. A Meimei, ela na família chinesa, mas ela nasce no Canadá, ela é uma imigrante dentro do Canadá, e ela está totalmente inserida naquela cultura ali. Uma cultura ocidental, uma cultura que, claro, que comunica muito mais com ela do que a própria cultura dela chinesa, porque ela não viveu lá. Ela nem está lá também, né? Ela não está lá. E aí, claro, ela respeita porque ela quer agradar os familiares, ela quer agradar principalmente a mãe, porque a mãe é muito ali, né? Linha dura, exigente e tal, né? Mas ela não entende por que ela tem que guardar essas tradições familiares. Porque ela não está lá na China, ela não está inserida naquela tradição que para a mãe dela faz sentido, mas que para ela não faz. Por isso que a gente fala, você tem que explicar para o teu filho o que a gente acredita como cristão. Se você não ensinar a defesa da fé para o seu filho, ninguém vai ensinar, porque ele vai crescer num mundo diferente do teu. Onde ninguém vai fazer essa ponte, né? Não, e vai trazer aquilo que a Meimei vive ali. Que ela vive numa sociedade extremamente plural, as melhores amigas da escola são totalmente diferentes dela, não têm as mesmas tradições religiosas que a dela. E aí, para ela entende muito mais quem? A galera que tem a idade dela, do que as tradições familiares lá. Da mãe, do pai, né? Da família lá. Ela cumpre porque é o que esperam dela. Mas não porque explicaram realmente o porquê ela precisa cumprir. E aí a gente cai naquela questão de muitas vezes os filhos fazem aquilo que os pais pedem sem entender o porquê estão fazendo isso. E vai chegar um ponto na vida onde eles vão começar a questionar: por que eu faço isso? Né? Por que é assim as coisas são dessa forma?
Então, eu acho que a comunicação é a chave para isso. Tem algumas partes interessantes no final do filme, que daí se a gente contar isso, a gente abre um spoiler gigantesco aqui, então a gente vai pular essa parte aí para não falar do final, respeitando um pessoal aqui que pediu para a gente não falar tanto do filme porque não assistiu ainda. Então a gente vai falar de como se resolve os embrólios entre mãe e filha lá no final do filme, mas é interessante pontuar isso. A nossa geração de pais é uma geração que vem de famílias desestruturadas. É a primeira geração que está tendo filhos de uma geração que cresceu sem os pais, digamos assim, né? Um número muito grande de divórcios, muitas famílias formadas, né? Onde muitos não conheceram os pais. Aqui, no nosso caso, aqui pessoalmente, tanto eu quanto a Meire, nós somos filhos de pais separados, né? Divorciados. Então, nós crescemos sem a figura paterna. Sem a figura paterna. E claro que isso impacta de maneira... Sim. A nossa vida é diferente, né? Quando você não tem isso. Você precisa trabalhar uma série de coisas. Quando você aceita Jesus, a sua visão de Deus é muito diferente daquela que é pregada, porque você vê Deus como um pai ausente, transfere a experiência que você não teve com seu pai terreno para Deus como pai, né? E aí é muito complicado você ensinar a respeito dessas coisas para o seu filho, porque você não teve essa referência, né? Então, nós conseguimos ajeitar, graças a Deus, as coisas, e a gente consegue lidar bem com isso na transmissão dos valores para o Joshua. Mas tem muita gente que não sabe o que fazer com os filhos, porque não foi cuidado quando era pequeno, entende? Então, muita gente não tem como dar aquilo que não recebeu, não consegue transferir para o filho aquilo que ela não teve ideia, viveu de uma maneira desregrada. Às vezes é só a mãe que cuidou, passava o dia todo trabalhando, às vezes se matando para conseguir colocar comida em casa, e então cresceu meio que sozinha. Aí quando agora tem um serzinho que você tem que cuidar... Educar, ensinar... Não vai conseguir, porque assim, aí eu vou terceirizar. Aí é que é o grande problema, eu terceirizo a educação para a escola, terceirizo a espiritualidade para a escolinha da igreja. E eu fico tranquilo, eu não preciso fazer nada. Não vai dar certo. Isso vai dar problema, né? Enquanto for pequeno, ainda tudo bem, mas à medida que chega nessa hora e vira o panda, aí complica. Não vai conseguir entender o porquê que as coisas não aconteceram, né? Então, e uma coisa assim que nós víamos quando nós fomos líderes, né, na época lá que quando nós fomos líderes de jovens e adolescentes, a gente via muitos pais querendo cobrar coisas de nós como líderes. Mas por que você não fez tal coisa com meu filho? Simples, pai e mãe, porque eles são seus filhos, não nossos. Não é, eles estão aqui, claro que nós vamos auxiliá-los, nós estamos criando mecanismos para que eles venham a conhecer a Deus a partir das coisas que nós fazemos aqui, de todos os eventos que criamos, de todas, da questão espiritual que tratamos aqui com eles, mas não somos só nós os responsáveis. Eles já deveriam ter trazido uma base de casa. E outra coisa, quem coloca os limites são vocês. Ah, por que você não impediu o meu filho adolescente de namorar? Hã? Eles queriam que o líder falasse não. Porque eles não queriam falar, né? Não, pai e mãe, é seu filho, é sua filha, é você que tem que falar sim ou não. É você que tem que dar permissão ou não, não é a liderança da igreja. Não impute na igreja a culpa de que o seu filho se desviou de repente. Porque não é só a igreja. Você também tem a sua parcela. E a gente vivenciou muito isso, assim, de pais querendo transferir para nós a responsabilidade, que é uma responsabilidade deles. E eu vivo isso na escola como professora, também, né? Na minha profissão, porque e hoje na gestão de uma escola, né? Que hoje eu sou a gestora da escola, no sentido de que os pais chegam querendo me cobrar uma postura que tem que ser ele que tem que fazer, porque o limite, quem coloca as rédeas e os limites em casa são os pais, né? A escola não tem essa obrigação. A escola ela vai o quê? Ensinar o conhecimento formalmente adquirido ao longo da história para os nossos alunos, mas é isso, não é nossa função ensiná-los ou educá-los de uma forma onde se coloque limites e ensine que eles precisam entender que existem regras e que o mundo ele gira através dessas regras e tal, né? Isso tudo os pais deveriam ter ensinado. Nós estamos vivendo dias onde os pais querem transferir essas responsabilidades, então a gente tem que tomar muito cuidado, não transfira a responsabilidade do seu filho. Seja você aquele que vai ensiná-lo, aquele que vai ensiná-la. E toma essas rédeas mesmo, assim. E assim, ensine-os.
Mostre a eles o porquê que nós acreditamos em algo, porquê que nós vamos à igreja semanalmente, porquê que nós servimos na nossa igreja local. Eles precisam ser ensinados desde muito pequenos, eles precisam saber.